capítulo 5. Quer falar de novo? Eu sempre repito 3 vezes a mesma. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ver o final do livro de 1 Tessalonicenses essa noite. Versículos do 19 ao 28. Diz assim: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Pai, obrigado, Senhor, porque hoje nós vamos terminar, ó Deus, o estudo dessa carta tão maravilhosa, Deus, que nós já começamos há algumas semanas, há alguns meses, Senhor, e temos sido tão abençoados. Eu oro que o Senhor nos abençoe, eu oro que o Teu Espírito nos guie, eu oro que os corações sejam amolecidos, aquebrantados, Senhor. Faz de nós corações moldáveis, Senhor, macios, corações, Senhor, que são fáceis para o Senhor conduzir, Deus. Eu oro por isso, Deus, que sejamos esse barro na mão do oleiro, Senhor, e o que o Senhor faça conosco, Deus, aquilo que te apraz. Nós te amamos e confiamos no Teu grande amor, Deus, no Teu infinito amor. Então, que a Tua palavra, que cumpre o propósito pelo qual o Senhor envia, penetre no mais profundo do nosso ser e nos transforme, para a honra e glória do Teu santo nome. Distraia, afasta do nosso meio todas as distrações, Senhor, e nos captura a mente e o coração. Nós oramos já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Queridos, então nós chegamos ao estudo final da carta de 1 Tessalonicenses. Essa carta que fala sobre Jesus, o Rei que vem, fala sobre o arrebatamento da igreja, fala sobre a segunda vinda de Cristo à terra, que tem como o ponto teológico principal da carta, né, a segunda vinda de Cristo. E nós falamos bastante sobre isso. No nosso último estudo, nós vimos dos versículos de 12 a 18 do capítulo 5 e aprendemos sobre o relacionamento que o cristão tem para com os líderes, uns com os outros, né, principalmente aqueles que exigem mais atenção no corpo de Cristo, e por fim sobre o seu relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Hoje nós vamos ver qual é a expectativa de Deus, ou qual é o ponto principal do apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica, tratando da adoração pública. Enquanto nós aguardamos a volta de Cristo, como que nós devemos agir em relação à adoração pública? E quando eu falo adoração pública, é todas as vezes que nós nos reunimos no nome do Senhor. O que nós devemos fazer? Então é isso que nós vamos falar hoje. 1 Tessalonicenses 5, de 19 a 28. O tema da mensagem de hoje: a volta de Cristo e a adoração pública. Bom, como nós lemos, irmãos, o versículo 19 ele vai ser bem direto já, tá? Ele começa com essa exortação de amor: não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Quando nós nos reunimos como agora, no nome do Senhor, para adorar ao Senhor, para meditar na palavra, para cantar louvores a Deus, para orar um com o outro, para partir o pão junto, todas as vezes que nos reunimos, nós temos que ter isso em mente: não apagar o Espírito. E o que significa isso, não apagar o Espírito? O Espírito, ele é como um vento, ele sopra onde ele quer, né? Ele tem a sua vontade própria, ele distribui dons a cada um de nós de acordo com a sua vontade, é o que a Bíblia nos ensina. Mas o Espírito também é como fogo, ele purifica, ele santifica, ele limpa, ele transforma a gente. Essa é o trabalho do Espírito Santo, nos santificar, nos purificar. Então ele é como fogo. Então quando nós lemos uma declaração como essa: não apaguem o Espírito, o que a palavra de Deus está nos dizendo? O Espírito Santo está agindo no meio de vocês, estejam sensíveis a Ele.
Não fiquem como se o Espírito Santo não estivesse trabalhando. Essa indiferença, essa apatia espiritual, isso é apagar o Espírito. Todas as vezes que nós nos reunimos no nome do Senhor, mas nós não damos atenção ou não estamos sensíveis ao agir do Espírito Santo no nosso meio, nós estamos apagando o Espírito. Nós podemos apagar o Espírito com a nossa incredulidade, nós podemos apagar o Espírito com a nossa apatia espiritual. Mais um culto, lá vou eu, um ritual, levanta a mão, senta. Isso é apagar o Espírito. Quando nós não estamos sensíveis ao agir do Espírito Santo no nosso meio, nós apagamos o Espírito. Nós, de alguma maneira, impedimos o Espírito de agir livremente. Apagar o Espírito também pode ser entendido como impedir a liberdade do Espírito. Então essa é uma atenção, essa é uma instrução que a palavra nos dá. Quando vocês se reunirem no nome do Senhor, não apaguem o Espírito. É maravilhoso quando a gente se reúne para orar e um ora, aí o Espírito toca no coração do outro e ele vai orar pela mesma coisa de uma forma diferente, abrangindo algo diferente. O Espírito está trabalhando. Toda vez que nós nos reunimos, nós adoramos ao Senhor. Toda vez que nós adoramos ao Senhor de todo o coração, é como se um fogo fosse aceso. Nós podemos sentir o Espírito Santo de Deus agindo no nosso meio. E estar indiferente a isso, estar indiferente com essa apatia espiritual, de que como se não importasse o agir do Espírito Santo. Isso é errado, isso é ruim. Isso é ruim para nós, que nós não estamos sensíveis, estamos fechados ao que o Espírito quer fazer em nós. Isso é ruim para todos, porque muitas vezes o Espírito Santo quer usar as nossas vidas e nós estamos distraídos. Nós estamos de corpo presente, mas com a cabeça lá em casa, lá no trabalho, lá com a conta que tem que pagar. Então toda essa indiferença e essa apatia, essa incredulidade é apagar o fogo do Espírito. É possível apagar o fogo do Espírito na vida do outro. Às vezes o irmão está tão empolgado, ele fala, olha, Deus falou comigo e eu senti essa confirmação de Deus para dar esse passo de fé. E o irmão ouve e ele fala, nossa, está crente demais, hein? Nossa, você tá estranho. E a pessoa, ela recebe aquilo com um balde de água fria. Um balde de água fria. Quando você ignora ou despreza o caçoa da fome de Deus do teu irmão. Nossa, está indo em todos os cultos? Nossa, tá com fome mesmo, hein, irmão? Isso é apagar o Espírito. Apagar a obra que o Espírito Santo está fazendo, o fogo que o Espírito Santo está trabalhando, purificando, santificando, transformando o irmão. Você vai lá e... Isso é feio, isso é errado, isso é pecado, isso é uma vergonha. Isso não deve acontecer no nosso meio. Nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo e deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso meio. E mais, eu digo, ser canais pelos quais o Espírito Santo pode usar para abençoar o irmão. Então, às vezes Deus quer trazer uma palavra de profecia, de conhecimento, de sabedoria para você entregar para o irmão e você está como? Distraído, apático, indiferente, morto-vivo, só de corpo presente. Isso é apagar o Espírito, infelizmente. Então nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito, sensíveis ao agir do Espírito. Nós precisamos dessa sensibilidade na nossa vida pessoal, dia a dia. O Espírito Santo de Deus nos foi dado para quê? Ele é o ajudador da igreja. Ele é aquele paracletos que está ao lado, que nos ajuda a caminhar. A jornada cristã é árdua, muitas vezes difícil. E nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para caminhar, para continuar, para olhar além do que os olhos podem ver, para nos carregar no colo muitas vezes. O Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade, é Deus habitando em nós, é Deus agindo no nosso meio e nós precisamos depender dele. A igreja que não depende do Espírito Santo é um clube religioso. É um clube social, não é igreja.
A igreja que tem a sua programação ou faz as coisas independente da pessoa do Espírito Santo é uma igreja morta. É como uma galinha sem pescoço. Ela corre, mas não está viva. Tem aparência de viva, mas está morta. Então nós não somos um clube social, nós não somos um clube religioso. Nós não nos reunimos porque gostamos uns dos outros ou temos algumas afinidades, algumas amizades. Não, Deus nos livre. Nós somos a igreja do Deus vivo. Nós somos a noiva de Cristo. Nós nos reunimos para adorá-lo porque cremos que Ele é grande e nós temos sempre grande expectativa. Porque o Deus que a gente adora é grande. E Deus deseja isso. Ele deseja que todas as vezes que nós nos reunimos no nome dEle tenhamos grande expectativa. Porque Ele é grande. Ele é grande em amor, Ele é grande em bondade, Ele é grande em misericórdia, Ele é grande em graça. Ele é bom. Ele sempre tem algo para fazer, para trabalhar em nós, para nos surpreender. Isso é fé. Fé agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, todas as vezes que nos reunimos, nós temos que ter fé. É maravilhoso se você ora em casa antes de vir para a igreja. Senhor, fala comigo. Abre meu coração, abre meu entendimento. Que eu possa ouvir além das palavras do pregador. Que teu Espírito tenha livre acesso ao meu coração para trabalhar, para mudar, fazer a mudança que o Senhor deseja. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando você vem nessa expectativa, pronto para o que o Espírito Santo quer fazer em você e através de você. Pronto para você ser usado por um irmão que está triste, o irmão que não aparece há um mês na igreja, pronto para ser usado por Deus. Irmãos, eu imploro, eu rogo a vocês, Deus quer usar você, Deus quer fazer além do que você imagina, mas Ele espera um coração desejoso, Ele espera um coração pronto, um coração que está querendo mais de Deus. Não um coração apático, indiferente, morno, um coração frio, um coração que está tão mal que tudo que faz é jogar balde de água fria naqueles que têm fome, naqueles que ainda estão conseguindo, tem uma fagulhazinha do Espírito e conseguem chegar até aqui para adorar a Deus. Amém, igreja? É claro isso, em nome de Jesus? Vamos junto, não apagar o Espírito. Um outro ponto importante, não posso deixar de comentar, não apagar o Espírito. É claro que fala da liberdade do Espírito, dos dons que o Espírito Santo dá no nosso meio. Nós devemos usá-los e não enterrá-los. Nós precisamos estar prontos para ministrar na vida uns dos outros, sensíveis ao desejo, à vontade de Deus. Mas houve uma situação já há algum tempo, aqui mesmo. Uma irmã, ela estava nos visitando e durante o louvor ela sentiu a liberdade de dançar ao Senhor, e ela dançava aqui na frente. Aí eu falei para ela, irmã, não é por nada não, você está distraindo as pessoas aqui, você pode dançar com toda a liberdade lá atrás, aí você fica mais à vontade, aí você pode dançar bastante. Aí ela pegou a bolsa dela assim, pôs nas costas e saiu. Então, aquela liberdade não era nenhuma liberdade no espírito. Você concorda? Porque o que dói é carne, não é o espírito, né? O espírito tá de boa, mas a carne é quando, sempre que existe carnalidade, sempre que existe um fogo estranho, né? Alguma coisa que está atraindo a atenção mais para a pessoa do que para Jesus. Nós temos muito cuidado com isso, né? Porque nós queremos que Jesus seja adorado. Quando nós nos reunimos no nome dEle, nós queremos que Jesus seja adorado. Nós queremos que qualquer pessoa que chegue aqui saia falando, Jesus estava presente. E não importa quem ministrou, não importa a banda que estava aqui, não importa nada. Ela foi abençoada por Jesus. Jesus estava presente e agiu com liberdade no coração dela. É isso que a gente quer. Então, sempre que você vê alguém, né, ou alguma pessoa usando algum dom, alguma liberdade para atrair atenção para ela está roubando a glória de Deus. Isso não é espiritual. Então, seja qual for o dom, se não for usado para trazer glória para Jesus, se está sendo usado para atrair a atenção das pessoas para si mesmo, isso é fogo estranho. E fogo estranho, Deus não aceita no altar dele. Né? A gente sabe, exemplo de Nadab e Abiú, né? Os filhos do sumo sacerdote Arão.
Eles trouxeram fogo estranho na presença do Senhor e fora, nunca mais também, né? Foram consumidos. E Deus não quer, Deus não aceita. E sempre que a gente percebe algum fogo estranho, dentro de nós o Espírito Santo testifica, né? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa, está falando bonito, mas tem alguma coisa estranha. É o discernimento do Espírito, é um dom espiritual. Sabe que alguma coisa está ali por trás daquilo, né? Algum interesse pessoal e não está trazendo glória para o Senhor. Então é isso, irmãos, nós queremos não apagar o Espírito, nós queremos estar com o coração pronto, sensível, dependente do Espírito Santo, pronto para receber, pronto para ser usado por Deus e pronto para dar toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor Jesus. Isso é muito importante. Então eu peço todo o cuidado, né, para nós como igreja, porque eu creio que Deus ele quer agir com mais liberdade no nosso meio, irmãos. Eu realmente creio nisso. Mas eu sinto que de alguma forma, de uma forma bem geral, tá? A igreja ainda está apática, né? Ainda dorme, ainda está sonolenta em relação a esse agir do Espírito. E eu não estou falando desse fogo artificial, tá? Eu vou falar de novo. Eu estou falando que a igreja precisa estar mais desperta, mais fervorosa, porque Deus é digno. Quando você se coloca para adorar o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, aquele que venceu a morte, aquele que é ressurreto dentre os mortos, aquele que é vivo, aquele que a Bíblia descreve como olhos de fogo, pés de latão, cabelos brancos como a neve, você deve ter temor e tremor diante dele, teu coração deve queimar, que ele é vivo, ele está aqui, ele age, ele fala com você. Então é impossível estar indiferente na presença de um Deus como o nosso, é simplesmente impossível. Então é esse despertar que eu quero que a igreja tenha. Deus está aqui, Ele prometeu que quando 2 ou mais se reunirem no seu nome, Ele estaria presente. Deus está aqui, o Senhor está aqui para receber o teu louvor, para receber a tua oração, para te abençoar, para trabalhar na tua vida, para usar a sua vida, para capacitar você. Então isso é glorioso, isso deve fazer nossas vidas fervorosas, isso deve mudar o modo que a gente fala um com o outro, isso deve mudar o modo que a gente ora, isso deve mudar as nossas expectativas espirituais. Então é isso que eu estou falando, irmãos. Sejam fervorosos no Espírito, não apaguem o Espírito, deixe o Espírito Santo usar você, creia que Ele quer usar você. Versículo 20, não tratem com desprezo as profecias. Então, primeiro o apóstolo Paulo tratou sobre a questão de não apagar o Espírito, né? Mas deixá-lo agir com liberdade, estar sensível e ser usado por Ele. Agora ele fala não tratar com desprezo as profecias. As profecias, a profecia é um outro dom espiritual, não é? Nós somos uma igreja que cremos nos dons do Espírito, todos eles para hoje. Algumas igrejas, elas creem que os dons do Espírito foram usados num tempo lá atrás, né, do apostólico, e parou ali. Elas não creem que os dons do Espírito Santo são para hoje. Nós cremos que os dons do Espírito Santo são para hoje, todos eles. Todos os dons descritos em Romanos capítulo 12, como em 1 Coríntios capítulo 12, as manifestações do Espírito Santo. Nós cremos que todas elas são para os dias de hoje. E é por isso que nós queremos dar liberdade ao Espírito Santo e estar sensível à direção do Espírito Santo. E Paulo fala, olha, não tratem com desprezo as profecias. Então Paulo ele não quer que os irmãos ignorem ou desprezem o fato de Deus usar o dom da profecia hoje. O que é o dom da profecia? A Bíblia fala que aquele que profetiza, faça na proporção da sua fé. Isso significa, e o que é profetizar? Profetizar nada mais é do que falar a palavra de Deus com fé. Toda vez que você fala a Bíblia, fala a palavra de Deus, fala o que está escrito, você está profetizando. E se você fala isso com fé, você está profetizando de acordo, né, com a sua fé, na proporção da sua fé.
E todos devem profetizar. A palavra de Deus deve habitar ricamente no coração de todo cristão, de todo filho de Deus. Ele deve estar cheio da palavra de Deus. E ele deve falar a palavra de Deus. Ele não deve se preocupar com os seus próprios pensamentos ou sua própria opinião, mas ele deve querer estar sempre cheio da palavra, para que todo dia, em qualquer circunstância, ele possa abrir a boca e sair a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, ela sempre cumpre o propósito pelo qual Deus a envia e ela sempre trabalha nos corações. Ela cura, ela transforma, ela semeia fé, ela gera fé. A palavra de Deus é santa, ela é pura. E é por isso que todos devem profetizar. Então nós não podemos... Mas algumas pessoas falam assim, mas tem aquelas profecias que é um recado, não é? Existe. A profecia ela pode ser para agora ou pode ser em relação ao futuro. Mas seja qual for, às vezes é um recado que Deus dá, mas se esse recado, prestem muita atenção nisso, não tiver de acordo com a palavra de Deus, deve ser ignorada, tá? É isso que nós vamos ver no versículo seguinte, tá? Versículo 21 diz assim, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Então toda a profecia que você ouvir, Deus me mandou te falar isso, ou a pessoa fala alguma coisa na autoridade, né, no nome do Senhor para você. Se isso tem a ver com a Bíblia, você retém. Mas se não tem a ver com a Bíblia, você joga fora. Não foi de Deus, não é profecia. Profecia é Deus falando conosco. É por isso que a palavra de Deus é profética, né? A Bíblia é a boca de Deus, é a palavra de Deus. Toda vez que você fala a Bíblia, Deus está falando com você. Deus está falando através de você. Então é maravilhoso. Nós não podemos desprezar as profecias, mas elas têm que estar de acordo com a palavra de Deus. E mais, Paulo instrui a igreja que a liderança da igreja tem que estar atenta todas as vezes que uma profecia é dada na igreja, no culto público, e deve julgar essa profecia, se realmente tem a ver com a palavra de Deus ou não. Irmãos, parece estranho, mas graças a Deus não acontece no nosso meio, né? Que Deus nos guarde, mas em muitos lugares as pessoas chegam umas às outras e falam assim, olha, Deus me falou que você tem que casar com fulano, Deus me falou que você tem que casar com Beltrana. E isso é absurdo, mas é muito comum aí fora. Então é importantíssimo a gente aprender a colocar à prova todas as coisas que você ouve. Isso aí tem fundamento bíblico. Isso tem a ver com Deus, com a palavra de Deus, porque se não tiver... E outra, algo muito importante, quando alguém vem falar algum recado para você da parte de Deus, Deus sempre fala com você primeiro. A pessoa que fala é apenas uma confirmação do que Deus já falou com você. Então, o Espírito Santo está ministrando ao teu coração, às vezes você está incerto se é de Deus, se é da tua cabeça, Deus usa alguém e fala com você sobre aquilo. E você... entende, é realmente de Deus, é uma confirmação. Nunca você vai ouvir alguma coisa como de Deus, sendo que você nunca imagina, Deus nunca falou com você sobre aquilo não traz paz no teu coração, não é de Deus, né? Provavelmente isso não é de Deus. Tá bom? Então é muito importante nós não desprezarmos as profecias, mas colocarmos à prova todas as coisas. Deus fala conosco, fala. Mas o primeiro meio que Deus fala conosco é através da nossa leitura bíblica. Quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você. Se Deus vai usar algum irmão para confirmar com você, amém, glória a Deus, né? Mas você pode ouvir de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus, tá bom? E profetize, fale a palavra de Deus, né, para todas as pessoas. Esteja cheio da palavra de Deus. Isso é muito importante. Possivelmente, os irmãos em Tessalônica, eles estavam abusando do dom da profecia. Talvez eles estavam tentando chutar o dia e a hora que Jesus voltaria. E isso acontece, infelizmente, em muitos lugares também. Mas se o próprio Senhor disse que, olha, o filho não sabe a hora, só o pai. Quando o pai falar que é a hora, o filho vem e pega a sua noiva. Né? Nós não precisamos especular, nós apenas precisamos estar prontos. Quando o Senhor Jesus voltar, quando Ele arrebatar a sua igreja, nós vamos vê-lo, nós estaremos com Ele para sempre. E isso é maravilhoso.
Então nós não precisamos especular nada, tá bom? E talvez seja essa uma das razões porque muitos estavam desprezando as profecias ou abusando das profecias. E uma outra coisa importante em relação a profecias, há muita coisa que você ouve lá fora que parece de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Tá? Então, muito cuidado com o que você ouve. Há muitas coisas na internet circulando, mas são doutrinas de demônios. Então, tudo que você ouve, seja na televisão, no rádio, na internet, em nome de Deus, mas que não bate com o que a palavra de Deus fala, você deve jogar fora isso, tá? Você não deve receber isso. Você não deve crer nisso. Você só deve crer no que a palavra de Deus fala, tá? A palavra de Deus é segura. A vontade de Deus você encontra na sua Bíblia. Ali é seguro. Então, tudo que você ouve, tá? Muitas pessoas nem conhecem a Deus e falam no nome de Deus, tá? Então, você tem que estar muito esperto, ter discernimento espiritual para não aceitar tudo que ouve no nome de Deus. E há muitas pessoas bem intencionadas, há muitas pessoas que até creem em Deus, mas não estudam. Então elas falam muita besteira, elas falam muita coisa que não tem nada a ver. Às vezes falam assim, uma coisa que parece certa, mas o contexto está errado, mas a aplicação está errada. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você ouve aí fora, tá bom? E é interessante que Paulo falou para os irmãos que ele fala que os irmãos de Bereia, eles eram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica, porque eles confirmavam na palavra de Deus tudo que eles ouviam do próprio Paulo. Então, assim, tudo que eu falo, vocês devem checar, vocês devem estudar a Bíblia. É assim mesmo, porque isso é um caráter nobre. A Bíblia fala que isso é um caráter nobre. Não importa quem está pregando, não importa o que você está ouvindo, você tem que estudar a Bíblia. Você tem que conhecer a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não tem como julgar. Você não tem como comparar. Você não tem como saber se é certo ou se é errado. Então, além de uma leitura bíblica diária, você precisa estudar a palavra de Deus. Isso é bom, isso é agradável para o povo de Deus. Conhecer a palavra do seu Senhor. Estudar a palavra do seu Deus. Não ser facilmente enganado. Muito bem. Versículo 22 fala: afastem-se de toda forma de mal. Então, uma vez que você checa tudo que você ouve, compara isso com a palavra de Deus, o que é bom você retém, mas o que é ruim você joga fora. É lixo. E se afaste de toda forma de mal. Afastar-se de toda forma de mal é tudo aquilo que está fora da palavra de Deus, tudo aquilo que não tem a ver com Deus, tudo aquilo que está fora da vontade de Deus. Afaste-se de toda forma de mal. Nós queremos estar longe de toda forma do mal. E aí, então essas são as instruções basicamente para o culto público. Quando vocês se reunirem, olha, estejam prontos, para não apagar o Espírito Santo, para poder estar sensíveis e serem usados pelo Espírito. Não desprezem as profecias, sejam preparados para serem usados por Deus, retenham o que é bom e joga fora o que é ruim. E agora, a partir do 23, Paulo lhe diz o seguinte: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que lindo isso, que o próprio Deus da paz. Quem é o Deus da paz, irmãos? É o Senhor. É o Deus da paz, é aquele que nos traz a paz. Nós que éramos inimigos de Deus e agora fomos feitos amigos, filhos de Deus. Esse é o Deus da paz. Ele acabou com a guerra, ele acabou com a inimizade que havia entre nós. Que o próprio Deus da paz, o Deus que acalma os corações, o Deus que aquieta os corações agitados. Se o seu coração está como uma máquina de lavar, o Deus da paz é capaz de apaziguar seu coração. Se você está preocupado e inquieto, o Deus da paz é capaz de tomar toda a sua ansiedade. O Deus da paz. Que o Deus da paz os santifique inteiramente. O que é santificar, igreja? Santificar é separar.
é consagrar. Santificar é tornar algo para uso distinto, para uso especial. Então nós somos santos, nós somos separados para uso especial de Deus. Um exemplo lindo é um vestido de casamento. O vestido de casamento ele é um vestido santo, santificado, por exemplo, no sentido de estar separado para um propósito específico, correto? Por exemplo, eu estou dando um exemplo, tá bom? Um vestido de casamento, ele é separado para um propósito específico. Qual é o propósito específico? O dia do casamento. Você não vai usar um vestido de casamento no dia a dia, né? Não, você vai usar no dia do seu casamento. Então há um propósito especial, há um propósito que o distingue de todos os outros vestidos. Então é isso. Paulo está falando, olha, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que o Deus da paz os torne santo, os separe para um propósito específico. Irmãos, vocês e eu fomos separados por Deus para um propósito específico, para servir a Deus, para amar a Deus. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Os nossos planos podem ser jogados fora, porque Deus tem um plano melhor que o nosso. Nós fomos separados, santificados para o uso de Deus, para a glória de Deus. Isso é tremendo, isso é tremendo. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, tá? Inteiramente, completamente. Ele vai explicar aqui, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é isso? Ser preservado e irrepreensível. Ser preservado é ser guardado, ser mantido, ser protegido. Então, o espírito, a alma e o corpo, isso é o eu completo, né? Nós somos essa trindade menor. Cada um de nós tem corpo, alma e espírito, mas eu amo a ordem que é colocada: espírito, alma e corpo. O espírito, a consciência de Deus, aquilo que se comunica com Deus. A alma, a mente, as emoções, as vontades, e o corpo, o modo que nós nos comunicamos com o mundo exterior. Quem é você? Você é o corpo, você é alma e você é espírito. E aí Paulo está orando a Deus que os santifique inteiramente, espírito, alma e corpo. Você sabia que quando Jesus morreu naquela cruz e pagou pelo preço dos nossos pecados, Ele nos comprou, a todos que creem, Ele comprou com o seu sangue. E comprou o quê? O nosso espírito? A nossa alma? Não, Ele comprou você inteiro. Ele comprou o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Ele te comprou inteiro. Não existe nenhuma parte deixada para trás. Não existe nenhuma parte do seu eu que Jesus não se interessa. Ele tomou, Ele comprou você por inteiro e você é dele. Você é dele, Ele é seu e essa união é inseparável agora. Ele comprou com o preço mais alto que um ser humano, que alguém pode pagar. Jesus pagou com o seu próprio sangue. Ele deu a vida para te comprar, para te resgatar do inferno e da morte para sempre. Você é dele, o seu corpo é dele, a sua alma é dele, o seu espírito é dele. Você não pertence mais a você mesmo, nem seu corpo, nem suas vontades, nem sua mente, nem seu espírito. É tudo do Senhor agora. E olha que lindo. Paulo ora que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 24 ele fala: aquele que os chama é fiel e fará isso. Amém? Aquele que os chama é fiel e fará isso. O que significa isso? Aquele que os chama é fiel. Se você ouviu o chamado do Senhor para segui-lo, se você foi capaz de deixar sua fé falsa antiga, seus ídolos antigos, de deixar sua vida passada para trás, para seguir Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não será envergonhado. Aquele que o chamou é fiel para guardar você até aquele dia, até a sua volta. E ele fala: olha, aquele que o chamou é fiel e fará isso. Ele fará isso. Nós podemos aceitar e concordar com a purificação que o Espírito Santo faz em nós.
Nós queremos isso. Uma vez que nós nascemos de novo, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nós temos fome e sede de Deus, nós queremos ter o coração de Deus, nós queremos fazer a vontade de Deus. Dentro de nós existe esse desejo de agradar a Deus. E nós temos o poder para isso, através do Espírito Santo de Deus. Não fora dele, mas por causa dele nós faremos isso, nós alcançaremos isso. Então, nós podemos concordar com o Espírito, mas o poder para essa transformação não vem de nós, vem dele. O poder para nós chegarmos naquele dia irrepreensíveis, totalmente santificados, totalmente completos, totalmente perfeitos e maduros, como nós desejamos, o poder está no Espírito Santo de Deus, o poder está no Senhor. E é por isso que ele nos santifica, corpo, alma e espírito. Aquele que nos chama é fiel e vai completar a boa obra que ele começou na nossa vida. Você crê nisso? Quando nós cremos, irmãos, nós agimos nessa direção. Nós somos capazes de nos levantar e ir na direção que o Senhor está nos guiando, de entregar tudo para Ele, de confiar no amor dEle, de não olhar para você mesmo quando você falha e tropeça, mas manter os olhos no Senhor, no autor e consumador da sua fé. Ele chama e Ele fará isso. Então, tudo que essa carta fala que nós devemos fazer, isso só será possível por causa do Senhor. É Ele que vai nos capacitar a fazer a vontade dEle. Em nenhum momento Deus quer que a gente viva sozinho. Ele não nos salvou e falou, agora se vira. Não, Ele nos salvou e nos deu do Espírito dEle, o Consolador, amigo fiel, o ajudador, o conselheiro, para estar conosco, para nos ajudar ao longo do caminho, para nos ensinar, para nos capacitar, para nos dar o poder de fazer a vontade de Deus. Você não está sozinho. Você sabia disso? Você nunca está só. O Senhor fala, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Você nunca está só. Você nunca deve se sentir só. O mais difícil ou árdua que seja a caminhada ou a tarefa diante de você, o Senhor está contigo e Ele é quem te capacita. Amém? Infelizmente, aquilo que mais derruba os cristãos hoje, irmãos, não são os ataques diabólicos, é a autoconfiança. Quando nós tiramos os olhos do Senhor e colocamos em nós mesmos, a gente acha que não, agora dá tudo certo. Agora não preciso mais ler Bíblia, agora não tenho mais que orar, agora não preciso mais de comunhão, que ir para a igreja nada, eu já estou bem, eu já estou ótimo. E a gente se estrumbica, né? E a gente precisa aprender, o poder não está em nós, o poder está nele. Há uma dependência constante dele, há uma necessidade de clamar, de orar, de estar na palavra em comunhão constante. Atos 2,42, eles perseveravam na palavra dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, no partir do pão. Nós temos que perseverar nessas coisas. Nós não podemos chegar no momento e falar, não, já cheguei onde eu tinha que estar, não. Só naquele dia, quando o Senhor nos arrebatar, aí será completa a obra. Até lá, nós precisamos confiar no Senhor, depender do Senhor, buscar a Deus. Não confiar na nossa própria força. Romanos capítulo 7 fala que dentro de mim, Paulo fala, eu sei que não habita bem algum. Dentro de mim não habita bem algum. Se você entende isso de verdade, você vai confiar totalmente no Senhor. Mas se você achar que você está ótimo, que dentro de você habita tudo de bom, e você é o suprassumo da fé cristã, cuidado, você vai se esborrachar. E o bom é que toda vez que a gente olha para o Senhor, Deus fala, eu já sabia. Quando eu morri, quando eu enviei meu filho para morrer na cruz por você, Ele já sabia todas as quedas que você teria, mas Ele fez porque você precisa dEle. Porque sem Ele você não pode chegar a lugar nenhum. E a gente precisa reconhecer, eu deveria lembrar, dentro de mim não habita bem algum. E o Senhor, isso que é impressionante, Ele nunca está com raiva de nós, né? Ele nos ama com amor verdadeiro, como um pai que ama seu filho, como uma mãe que ama seu filho, que ainda quando o filho desobedece, apronta, se machuca, eu falei para não fazer isso, falei para não andar assim, você se machuca, é isso que eu não quero.
papai e a mamãe ficam bravos, né? O Senhor não fica bravo, porque Ele é longânimo, Ele é paciente, né? Só Deus, né? Só Deus, para nos amar como Ele nos ama, conhecendo todas as nossas falhas, todas as nossas quedas, e todas as vezes que nós vamos insistir no mesmo erro, para continuar nos amando, né? Continuar tendo o melhor plano para nós. Versículo 25, ele diz assim: irmãos, orem por nós. Veja que a igreja em Tessalônica era uma igreja muito jovem, mas Paulo, ele pede para que eles orem por ele. Irmãos, nós sempre devemos compartilhar nossos motivos de oração. Você não precisa lutar sozinho, né? Existe uma família que Deus te deu para orar por você. E é um prazer, quando nós oramos por alguém, nós mesmos somos fortalecidos. Isso é maravilhoso. Então nós temos que crescer na oração, uns pelos outros, crescer na intercessão uns pelos outros. Quanto mais nós queremos abençoar os outros ou ver o outro bem, mais próximos de Deus nós nos chegamos. Então, e uma coisa incrível ainda sobre isso, quando uma pessoa vem à fé em Cristo, ela pode ter a idade que for, ela é recebida no reino de Deus já com a idade de um adulto de maior idade, né? O que eu quero dizer com isso? Você no reino de Deus não tem que passar por um estágio para receber os benefícios do reino. Não, se você entrega o teu coração para Jesus hoje mesmo você passa a ser filho de Deus. Hoje mesmo você fala com Deus e Deus responde como um pai responde a um filho. Hoje mesmo você começa a ler a Bíblia e você consegue discernir, entender o que a Bíblia está escrito, porque o Espírito Santo de Deus habita agora em você. Então você já entra no reino de Deus, você pode ter nascido agora, há uma hora, um dia, você já entra com uma capacidade, né, de desfrutar os benefícios, todos os benefícios do reino. Isso não é maravilhoso? Isso é glorioso, né? Isso é glorioso. E isso só acontece com Cristo. Então ele está falando, irmãos, orem por nós, orem por nós. Versículo 26, saúdem todos os irmãos com beijo santo. Então ele está falando, olha, cumprimentem uns aos outros, mas mais especificamente Paulo está falando, dá um beijo em todo mundo por mim, né? Traduzindo para a nossa cultura é mais isso que ele está falando, né? Ele fala, olha, a gente não fala, olha, você está indo para tal cidade, você vai ver aqueles irmãos de lá, dá um abraço neles por mim. Então você vai lá, Celso mandou um abraço para vocês. Você fala, dá um abraço, né? Então Paulo está falando para eles, olha, cumprimentem uns aos outros por mim, né? Deem um ósculo santo, um beijo no rosto em cada um por mim. Esse é o coração de Paulo. Ele não poderia estar presente, mas ele queria que através da sua carta ele pudesse estar presente e os irmãos se sentissem acolhidos e cumprimentados por ele. Esse ósculo santo, só por curiosidade, era um hábito da igreja primitiva entre os homens e entre as mulheres, né? Nunca, né, um homem cumprimentar uma mulher com beijo santo. Versículo 27. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. Você veja o tom sério de Paulo, irmãos. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem essa carta a todos os santos. Por que ele fala diante do Senhor, eu os encarrego disso? Ele está dando uma responsabilidade para os irmãos. E ele está falando em outras palavras, vocês têm que ler essa carta na presença de todos os irmãos. Essa foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a uma igreja. Então ele queria estabelecer um padrão, um costume, um hábito, de que as suas cartas deveriam ser lidas para toda a congregação, assim como nós fizemos no começo do estudo dessa carta. Então, Paulo ele tem que ser muito claro e enfático, diante do Senhor eu os encarrego de lerem essa carta a todos os irmãos. E era uma forma de evitar que alguns irmãos soubessem de alguma coisa e outros não, né? Estaria todo mundo ao mesmo pé, no mesmo entendimento, caminhando na mesma vontade. Versículo 28, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Paulo ele começou essa carta falando da graça, ele termina a carta falando da graça. A graça, nós sabemos que é o favor não merecido de Deus.
Eu gosto de falar que a graça é saber que Deus gosta da gente e que a razão pela qual Ele gosta está em Jesus. Graça é isso, é saber que você é amado, escolhido, que Deus gosta de você por causa de quem Jesus é e por causa do que Jesus fez por você. Ou seja, a graça de Deus em Cristo não tem nada a ver conosco, com o que fazemos ou com quem somos. A graça de Deus em Cristo tem tudo a ver com quem Jesus é e o que Ele fez por nós. Então essa graça ela só pode ser provada, vivida para aqueles que creem em Cristo. Fora de Cristo não há graça, há desgraça. Mas em Cristo nós encontramos graça. Nós encontramos o favor, o amor de Deus, a proteção de Deus, a direção de Deus. Todas as bênçãos de Deus, todo relacionamento com Deus, toda a vida abundante, isso se encontra através de Cristo e pode ser desfrutado gratuitamente, somente por causa da nossa fé. Então, graça é tudo isso, graça é tudo que nós recebemos de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Então, graça é tudo que nós podemos encontrar através de um relacionamento com Jesus. Fora de Jesus, fora de um relacionamento com Jesus, não existe graça, não tem como, porque nós só conhecemos o que é a graça por causa do que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Então a única forma de nós desfrutarmos da graça de Deus é através de um relacionamento vivo com o Senhor Jesus Cristo. E isso é possível a todo o que crê, a todo o que crê. Uma criança é capaz de ter um relacionamento com Jesus Cristo, de desfrutar dessa graça. Isso é tremendo, né? Isso é tremendo. Esse é o amor de Deus para conosco. Graça também significa que você pode parar de trabalhar para agradar a Deus e começar a receber do amor dele. Muitas vezes a gente fala da graça de Deus, mas a gente vive por meio da lei. A gente acha que tem que fazer por merecer alguma coisa de Deus. E a gente esquece que em Cristo tudo que temos é gratuito. Você não tem que pagar para receber. Você precisa crer e receber pela fé, né? Existe um estudioso bíblico que falou uma coisa muito linda sobre a graça e eu quero ler com você. Ele diz assim: qualquer coisa que Deus tem a nos dizer, e em todas as cartas do Novo Testamento há coisas que sondam o nosso coração e o fazem tremer, começam e terminam com graça. Tudo que Deus tem sido para o homem em Jesus Cristo é resumido nisso. Toda a sua benignidade e beleza, toda a sua sensibilidade e paciência, toda a paixão santa do seu amor é manifesta em sua graça. O que mais poderia uma alma desejar por outra, a não ser que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com ela? Não é verdade, irmãos? Não existe nada mais que uma alma possa desejar a outra, senão que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com ela. Porque é nessa graça que nós encontramos a vida abundante. É nessa graça que nós encontramos o que nós não temos. É onde nós somos capazes de desfrutar daquilo que só Deus pode nos dar através do seu Filho. Isso é graça. É por isso que nós queremos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que nós não queremos viver a vida cristã longe da graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus sobre nós. Fora da graça só a religiosidade, hipocrisia. É algo estranho, é algo que não nos cura, é algo que nos machuca. Mas a graça de Deus a cura, a transformação, a libertação, a poder do céu manifesta. E é por isso que amamos a graça de Deus. Então, para resumir o estudo de hoje, irmãos, em relação à adoração pública, o momento que nos reunimos como igreja para buscar a Deus, para adorar a Deus, enquanto aguardamos a sua volta, nós como membros do seu corpo devemos não impedir a ação do Espírito Santo.
ou não ignorar a ação do Espírito Santo em nosso meio, através da nossa indiferença, apatia espiritual, incredulidade e distrações. Amém? Não tratar com desprezo as profecias, mas antes colocá-las à prova e receber o que é bom e rejeitar o que é mal. É isso que a palavra nos instrui. E deixar que o Senhor nos santifique completamente, espírito, alma e corpo, para que vivamos somente para os propósitos dele, até a sua vinda tão próxima. Amém? Vamos ficar de pé e orar, agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua santa palavra, Deus. Ela nunca volta vazia, mas ela sempre cumpre, Deus, o propósito pelo qual o Senhor a enviou, ó Deus. Obrigado, Deus, porque a tua palavra, ela limpa, ela purifica, ela gera fé em nossos corações. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos hoje nesse culto público, nessa adoração pública, para aprender, ó Deus, mais de Ti. A aprender, ó Deus, que quando nós nos reunimos, Senhor, nós temos que ter grande expectativa, porque o nosso Deus é grande. Nós temos, ó Deus, que vir com corações fervorosos, Senhor, a entrar com alegria na presença do Rei, Senhor, porque Tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. Tu és o amado das nossas almas. Eu oro, Deus, que cada vez mais haja liberdade do Teu Espírito em nosso meio. Eu oro que cada vez mais a Tua igreja seja uma igreja, Deus, não apática, não indiferente, não insensível ao Teu toque, à Tua direção, Senhor, mas uma igreja cheia do amor de Deus. Uma igreja, ó Deus, que está pronta para receber do Senhor e ministrar sobre outros, Senhor. Eu oro por essa igreja, meu Deus. Nós clamamos por essa igreja, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Deus. Seja o que for, ó Deus, que tem esfriado, seja o que for, ó Deus, que tem tornado essa igreja morna, indiferente, apática, Senhor. Senhor, seja o que for, ó Deus, eu oro que o Senhor repreenda, que o Senhor remova, que o Senhor retire do nosso meio. Senhor, em nome de Jesus Cristo, pela graça que há no Teu nome, Senhor, pelo poder que há no Teu nome, nos enche com o Teu amor hoje, nos batiza com o Teu amor hoje. Ó Deus, desperta os dons que há, Deus, no Teu corpo hoje, Senhor, os dons que foram enterrados, ó Deus. Meu Deus, que haja liberdade em nosso meio, Deus. Enche a Tua igreja com o Teu amor, ó Deus. Eu oro, Pai. Nós oramos, Senhor, e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos louvar ao Senhor. Enquanto servimos a ceia do Senhor, eu peço que você segure para a gente tomar junto.